Dia 13 de julho é comemorado o Dia Mundial do Rock. Eu elaborei aqui uma listinha com bandas épicas do rock internacional. Confere aí! E muita gente também não sabe o porquê que essa data é considerada como o Dia Mundial do Rock. Na verdade, nessa mesma data, no ano de 1985, ocorria em algumas partes do mundo o festival Live Aid, que na verdade era um festival focado em arrecadar fundos para a crise humanitária que estava ocorrendo na Etiópia na época. Quem declarou que na verdade esse dia seria o Dia do Rock foi o Phil Collins, um músico da banda Genesis, e na verdade esse dia só é mais comemorado aqui no Brasil mesmo. Porque fora do Brasil eles acham que o dia do rock é todo dia. E aqui você sabe, né? Nunca é dia do rock. E antes da gente ir pra lista, se você faz parte da resistência do rock, se inscreve aqui no canal e já elabora aí a listinha com as suas bandas preferidas e deixa nos comentários aqui pra eu também saber. Então a primeira banda da lista é o Black Sabbath, liderada nada mais nada menos por Ozzy Osbourne. Foi uma das primeiras figuras que eu tive contato dentro do rock e desde pequenininho eu já ficava espantado com um pouco de medo e gostava muito daquele heavy metal muito pesado dos caras. Uma outra banda que também segue muito essa linha do heavy metal é o Iron Maiden. E o Iron Maiden, eu confesso assim que o audiovisual me chamou muita atenção. Eu lembro que meu pai tem um LP do Live After Death, acho que ele é duplo, então você abre, tem o Edge assim, ó, por cima dele, soltando os raios e tal, a galera no palco. Foi um disco ao vivo. O Edge é um personagem muito participativo na banda. E uma outra coisa que me chamou muita atenção também é o Bruce, que é o vocalista da banda e também piloto dos aviões que leva a banda aí pelas turnês. A próxima banda, na verdade, é a minha banda preferida, tenho tatuagem. É a banda que eu mais gosto de ouvir. Desde criancinha eu sempre fiquei fascinado por ela. Até mesmo minha vontade de ser músico e estudar um pouquinho sobre música foi graças ao Kiss, uma grande banda de glam, né, hard rock. E o audiovisual do Kiss também me chamou muito a atenção. Se bem que também eles mudaram, né, de acordo com vários discos, a comunicação visual da banda. Isso também é uma coisa que eu acho muito legal, que eles foram se adequando aos estilos do momento e sem perder as características de som da banda. E na sequência vem os Beatles, que na verdade eu conheci quando eu já estava um pouquinho mais velho, sei lá, na adolescente e tal. E eu vi ali na banda a quantidade de sucessos que eles conseguiram lançar pro rock e também as carreiras solos, né, como por exemplo do Paul McCartney e do John Lennon, que deslancharam bastante, que vendeu muito também. Uma outra coisa que me chamou muita atenção foi a onda dos fãs dos Beatles na década de 60, ali 70. Foi aquele alvoroço entre as meninas e tudo mais, e foi uma grande febre na época. Don't let me down. Don't let me down. Eu não poderia deixar de fora dessa lista o considerado rei do rock, Elvis Presley. Não tive muito contato com as músicas do Elvis desde de criança e tudo mais, mas reconheço que humildemente o cara teve um papel muito importante nessa construção do rock. We can't go on together. O Alice in Chains vem para somar na minha lista e é uma banda que eu tenho ouvido há uns 6 anos direto. Talvez seja uma das bandas que eu tenho mais ouvido recentemente. E não foi o audiovisual que me chamou a atenção, não. Foi só o áudio mesmo, que os caras são zoados. O que me manteve tão firme assim ouvindo a banda foi ouvir primeiro a verdade que eles colocavam nas letras e nas composições de arranjos. A gente via ali que o Layne Staley colocava sempre a vida dele nas letras. Ele era viciado em drogas, problemas emocionais, e isso estava muito presente nas letras dele. E também, putz, o instrumental do Alice in Chains é fantástico, cara. Pra mim, o Alice in Chains é a grande banda grunge e os caras estão nativos até hoje, vão lançar CD e tudo mais. Chegando quase no fim da lista, eu vou colocar aqui o Metallica como uma das grandes bandas importantes. Não é uma das bandas que eu gosto mais de ouvir, mas também reconheço a importância que eles tiveram até na popularização do gênero thrash metal.
por último, mas não menos importante, o Linkin Park. Essa banda tinha que estar aqui na minha lista. Foi uma banda que marcou muito a minha infância e a minha adolescência. Foi uma das primeiras bandas que eu peguei pra ouvir assim insistentemente, e fiquei muito triste com a morte do Chester Bennington. Com certeza ele vai fazer muita falta no mundo do rock. Então aqui a minha justa homenagem ao Linkin Park e ao Chester Bennington. Should have stayed, were the signs I ignored. E aí, você concorda com a lista? Deixa aqui nos comentários, quero saber o que você achou. Ficou faltando alguma banda? Você substituiria alguma? Deixa tudo aqui no comentário, faz a sua listinha também. Vou deixar aqui na tela também um botão para você assistir ao último vídeo e um botão também para você se inscrever no canal, caso você ainda não for inscrito. Beleza? Até mais, falou!